O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e sentir-se melhor. Olha, se não fechou com tudo que nós vimos, né? Essa nossa mensagem final. E essa mensagem está lá no livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier e o Emmanuel. Agora eu estou que nem você, Gorete, também estou apaixonado pelo Vinha de Luz. As minhas mensagens têm saído de lá. E é interessante que daí eu vi a mensagem e fui olhar o complemento do Emmanuel. Só que eu vejo o complemento do Emmanuel e coloco as minhas palavras. E, vamos dizer assim, vamos baixar o nível, vamos dizer, não vamos colocar as palavras do Emmanuel, vou colocar nas minhas, que vai baixar bastante o nível daí. Então, ele diz assim que, normalmente, quem recebe autoridade e se afasta, se encastela, se sentindo superior, ele diz bem assim, quem alcança um poder financeiro elevado, normalmente ele esquece os que foram companheiros no início da jornada e coloca divisórias para que os resultados, ou melhor, para que os necessitados não aborreçam. E é um fato, né? Nós estamos num nível superior, não queremos ser incomodados. Então, quem melhora a inteligência quase sempre abusa das paixões. E é um fato. A inteligência e muitas vezes o poder aquisitivo, né? E a população na maioria das regiões do mundo prossegue rejeitada, né? Na maioria, é a minoria que tem esse poder, não é? E a política, então, ela se converte em joguete na mão dos homens. E nós estamos presenciando isso no mundo. Não vamos só falar em termos de Brasil, é no mundo. E ele cita assim que o comércio desleal, ele procura o lucro exorbitante, e é mesmo. O que a gente assistiu na pandemia? Não eram as pessoas, as máscaras, vamos citar um exemplo bem simples e prático. As máscaras foram para um valor exorbitante, né? E ele diz assim que o intelectualismo vaidoso se envolve, então, num comportamento de conhecimento que não possui. Nos sentimos mais inteligentes do que realmente somos, mais conhecedores do que realmente somos. Por isso eu sempre digo que nós somos todos aprendizes. Ninguém é professor de ninguém. Então nós vemos que, como diz Emmanuel, que a cada período o mundo, a multidão, ele vai sendo objeto de desprezo pelas necessidades espirituais que caracterizam os movimentos e as atitudes. Então, raríssimos são os homens que se ajudam na escala evolutiva. Pouquíssimo mobilizam os recursos do amparo social. E diz Emmanuel que Jesus traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. É só analisarmos Jesus e o auxílio que ele prestou, né? Então, ele diz também que, observando que os filhos do povo se aproximavam de Jesus, e ele começou, então, a ensinar-lhes o caminho reto, dando-lhes a perceber que a obra educativa da multidão, ela vai desafiando os religiosos, cientistas de todos os tempos, de todos os tempos. Então, Emmanuel, ele conclui, assim, a mensagem dele para que possamos entender um pouco melhor, né? Bem, esse foi meu comentário da mensagem. Alguém gostaria de comentar a nossa mensagem? Por favor, fiquem bem à vontade e me auxiliem, não é? Me deem esse auxílio. Muito bem. Então, pessoal, nós vamos prosseguir com o nosso estudo. Nós estamos vendo a missão de Kardec, quando ele começou a se inteirar dos movimentos espiritualistas da época, né, das mesas girantes. E Kardec, pelo que nós já estudamos, vocês viram que, ou todos nós vimos, que ele, na verdade, ele levou 50 anos se preparando para essa missão. 50 anos.
Então, ele nasceu em 1804 e aos 53, 54 anos, ele começou a ser levado, primeiramente, ao fenômeno das mesas girantes, mas ele já começou na Médio, né, Senhora Plena Maison, lembra que a gente citou o nome dela, e ali foi levado para o Sr. Fortier e um outro amigo dele que o levaram ali, e agora nós estamos vendo já a parte mais, quando ele adentrou a parte espiritual, que ele começou realmente a se interessar e a estudar esses fenômenos com mais profundidade e seriedade, que era a característica de Kardec. Então, ele diz assim, aqui, lembram que eu comecei a citar o que ele está dizendo. E ele diz assim, compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Isso tudo é o que eu citei agora, que ele começou a se inteirar desse movimento todo e ele começou a perceber que ali tinha algo. Quando ele viu a mesa respondendo com batidas, né, as mesas girantes, na verdade, elas levitavam e batiam com o pé no chão respondendo. Já previamente determinado que uma batida era um A, duas batidas eram B, e assim por diante. Então ele percebeu que uma mesa não tem cérebro, não é? Então, algo por trás dessa mesa, alguma inteligência estava ali interferindo. Então, ele diz, percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurava em toda a minha vida. Então, Kardec já tinha isso lá no íntimo dele, essa missão, ele já tinha ela lá no subconsciente. E isso foi o despertamento. Porque nós sabemos que Kardec veio com essa missão. Sabemos que Pestalozzi o antecedeu e fazia parte dessa equipe, assim como outros espíritos que encarnaram, e também nós vamos ver mais adiante sobre Zéfiro, que foi um espírito que esteve em outras encarnações com ele, e agora em espírito veio auxiliar Kardec, não é? Então, ele continua, era em suma toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspecção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Então, olha com que seriedade, com que responsabilidade Kardec se envolveu nesse estudo, né? E ele continua dizendo, um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Claro que ele entendeu isso quando, através das médiums, ele passou a inquirir os espíritos, né? Ele recebia as mais diversas respostas. Tanto que, de todas as comunicações que ele recebia do mundo inteiro, ele teve que ir selecionando para organizar de uma forma pedagógica o estudo, não é? Então, aí a gente entende por que ele foi estudar pedagogia com Pestalozzi, no Instituto de Verdun, não é? Então, que o saber de que dispunham se circunscrevia ao grau que haviam alcançado de adiantamento e que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. E aqui nós percebemos que quando desencarnamos, nós continuamos o mesmo. O conhecimento adquirido daqui, ele não diminui nem aumenta no mundo espiritual. É claro que depois nós vamos continuar estudando. Após um período de estudo no mundo espiritual, claro que o nosso conhecimento vai se ampliar um pouco mais. E ele continua dizendo, reconhecida desde o princípio esta verdade, me preservou do grave escolho de crer na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por um ou alguns deles. Então vejam que Kardec tinha todo o cuidado de estudar essas respostas, de não fazer pré-julgamentos, né?
E ele continua: o simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provava a existência do mundo invisível ambiente. Quer dizer, esse mundo que está aqui conosco. Os espíritos estão se acotovelando conosco no nosso ambiente, porém em outra dimensão. Já era um ponto essencial, um imenso campo aberto a nossas explorações, a chave de inúmeros fenômenos até então inexplicados. Então, vejam, os fenômenos espiritualistas, eles sempre existiram na humanidade. Desde que a humanidade existe, sempre existiram os fenômenos espiritualistas, né? E o segundo ponto, continua Kardec, não menos importante, era que aquela comunicação permitia se conhecessem o estado desse mundo, seus costumes, se assim podemos exprimir. Os espíritos vinham trazer essas informações do mundo espiritual, que nós vamos ver nas obras de Kardec, não é? O Livro dos Espíritos e as outras 4 obras. Continua Kardec, então. Vi logo que cada espírito, em virtude da sua posição pessoal e dos seus conhecimentos, me desvendava uma face daquele mundo, do mesmo modo que se chega a conhecer o estado de um país, interrogando os habitantes, seus de todas as classes, não podendo um só individualmente informar-nos tudo. O que ele quer dizer com isso? Se você chega numa cidade, você tem que ir em todos os bairros, conhecer todas as pessoas, a classe alta, a classe média, a classe baixa, para ter uma ideia dos habitantes desse local. Assim é do mundo espiritual. Nós vamos ver lá no livro Céu e Inferno que ele entrevista uma infinidade de espíritos, né? Os espíritos bons, maus, equivocados, felizes, infelizes, para ele ter um conhecimento do mundo espiritual. E ele continua: compete ao observador formar o conjunto, por meio dos documentos colhidos de diferentes lados, colecionados, ordenados e comparados uns com os outros. Aqui ele se referindo, então, ao mundo espiritual, como se estivesse numa cidade catalogando a população daquela cidade, né? Conduzi-me, pois, com os espíritos, como houvera feito com os homens. Então, olha como foi importante esse período de estudo com Pestalozzi, e depois ele próprio. Ele foi um grande pedagogo francês, né? Ele modificou o ensino na França. Lembrando que Napoleão Bonaparte foi quem criou a escola municipal na França. E Kardec estava encarnado nessa época e foi o pedagogo que auxiliou nessa pedagogia, nessa época da França. Para mim, eles foram do menor ao maior, meios de me informar, e não reveladores predestinados. Aqui nós vamos ver, então, essa parte é muito interessante, as notícias e o desempenho da missão. Então, em 12 de junho de 1856, portanto, Kardec tinha 52 anos, pela mediunidade da senhorita Aline C., o professor Rivaio dirige-se ao Espírito Verdade. Depois nós vamos ver quem é o Espírito Verdade, com a intenção de obter mais informações acerca da missão que alguns espíritos já lhe haviam apontado. Missionário-chefe da nova doutrina. Então, Kardec era considerado o missionário-chefe. O Espírito de Verdade, segundo João, no capítulo 18, capítulo 14, versículo 18, diz assim: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, o Espírito Verdade é Jesus que vai voltar. E não é aquela volta do final dos tempos que as religiões pregam, né? Por falta de entendimento, de saber interpretar o que o Mestre quis nos deixar, né? E ele diz ainda, Jesus, conforme João: ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém,
me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Está lá em João, capítulo 14, versículo 19. Então, nós entendemos com isso que é Jesus que chefiou a equipe dos espíritos manifestantes a Kardec, que não diz isso abertamente, mas a doutrina dos espíritos nos mostra. E o Espírito Santo é também Jesus, pois cada ser humano é um Espírito Santo, nem que seja por enquanto só em estado potencial, como eles dizem lá, fecundo em nós, esse Espírito Santo a ser desenvolvido, não é? Então, este é o Espírito Verdade que nós vimos aqui. O próprio Jesus veio, então, trazer essas informações com Kardec e com os seus discípulos, é claro. Então, se estabeleceu um diálogo que nós vamos passar aqui. Kardec e Espírito Verdade. Pergunta a verdade. No caso, então, como nós vimos, Jesus. Bom Espírito, eu desejara saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinalam. E Kardec primeiro teve todas essas informações através desses espíritos e agora, através do próprio Jesus, ele tem mais informações a respeito da sua missão. E ele continua: dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade. Mas, do papel de simples trabalhador ao de missionário-chefe, olha a humildade de Kardec. A distância é grande e não percebo o que possa justificar em mim graça tal. Dê preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades de que não dispõem. Olha a humildade de Kardec, não se sentindo à altura de tamanha missão, não é? E a resposta de Cristo: confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicaram, o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Então vejam, Jesus alerta Kardec. Mesmo um espírito do quilate de Kardec poderia falhar. Então, nesse último caso, outro te substituirá, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Vejam só, mesmo Kardec podia ser substituído. Imagine nós, nas diversas missões que assumimos, né? E olha que interessante, aqui existe um grande equívoco, que ele é explicado. Tem um livro chamado, do Leon Denis, depois eu vou ver o nome e vou passar lá, que me falhou agora a memória, onde ali é explicado, é o gênio céltico, bom, depois eu vejo o final, mas é sobre Leon Denis, onde Leon Denis recebe mensagens do Kardec, já desencarnado, e que diz: Kardec era um homem do mundo. Leon Denis era nacionalista. Se Leon Denis assumisse o lugar de Kardec, ele teria partido, que seria a França. Kardec não, ele é um homem do mundo. Então, Denis, a missão dele não era substituir Kardec, mas dar continuidade ao trabalho de Kardec. Leon Denis, Gabriel Delane, Pierre Gaëtan Lemarie, tem a Marina Duclos Lemarie, que foi a esposa do Pierre Gaëtan, que também deu prosseguimento à direção da Revista Espírita. Quando Kardec desencarnou, Pierre Gaëtan ficou substituindo Kardec na direção da Revista Espírita. E depois, quando ele desencarnou, a sua esposa, a Marina Duclos de Marie, ficou substituindo ele. Então vejam que quem substituiria Kardec não sabemos, mas pelo que a gente sabe de Leon Denis e Kardec, eles eram bem diferentes. Leon Denis seria o continuador, e é aqui que nós nos enganamos muitas vezes e achamos que seria Leon Denis. Nunca, pois, fales, aqui ainda é o Cristo falando para Kardec. Nunca, pois, fales da tua missão,
seria a maneira de a fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Então, Kardec, para ele ficar quieto, tranquilo, e desenvolver o trabalho dele em silêncio. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Olha aqui o Evangelho, né? Aí pergunta, bom, aqui eu vou deixar para o próximo encontro, pessoal, porque nós chegamos ao final do nosso encontro de hoje, fechei a nossa apresentação. Então, eu gostaria de perguntar, alguém tem algum questionamento, alguma colocação? Por favor, também podemos fazer colocações, além de questionamentos. Tudo tranquilo? Prontos para a prova? Em 30 segundos começa a nossa prova. Está bem pertinho. Bom, então, pessoal, vamos encerrar o nosso encontro. Vamos pensar em Jesus, mentalizar nosso Mestre Jesus. Tem em suas mãos muitas energias de paz, de amor, de luz. Dizemos a ele, meu amigo Jesus, muito obrigado pelo carinho que tem por todos nós. Obrigado por ser nosso irmão maior, nosso exemplo, modelo e guia. Abençoa, Jesus, o nosso grupo de estudos, nossas famílias, nossos familiares, nossos amigos, aquelas pessoas também que não gostam de nós. Abençoa eles também, Senhor. Abençoa nossos irmãozinhos que estão nos hospitais, nas enfermarias, manicômios, os presídios, CASE, nos orfanatos, nos asilos, os moradores de rua. Abençoa todos eles, Senhor. Abençoa os corações dos homens que comandam os países. Que haja mais paz, haja mais amor, mais compreensão entre os homens, mais caridade em seus corações. Abençoa a nossa noite de repouso. Permita, Senhor, que durante o nosso sono, o desprendimento do corpo físico, possamos continuar trabalhando em benefício das pessoas que necessitam das nossas preces, nosso ombro amigo, nosso carinho. Muito obrigado por tudo, Jesus. Fique com nós. Que assim seja.